E aí galera, tranquilo? Bom, hoje eu queria trazer o review de edição de um quadrinho que eu particularmente gosto muito. Acho que o clima noir, policial, de suspense que os autores conseguiram criar e colocar na obra foi incrível e muito ímpar mesmo. E eu estou falando de Alak Sinner. Sempre bom destacar que hoje eu não vou trazer o review da obra de Alak Sinner, somente da edição e do trabalho editorial composto nessa edição. Então, qualidade de página, de impressão, enfim, cores e tudo mais que engloba um trabalho editorial, beleza? E caso você queira mais vídeos como esse, por favor, já deixe o seu curtir, a sua inscrição, se quiser deixar um comentário, tudo isso ajuda bastante o canal com engajamento e mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, beleza? E sem mais delongas, bora pro review! Essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês, ela foi lançada pela editora Pipoca Nanquim em novembro de 2022, conta com um total de 420 páginas e ela é a primeira de um total de 2 volumes. Esse primeiro volume engloba as seguintes histórias: Conversando com Joe, que também funciona como uma espécie de prólogo, então para você entender todo o restante de histórias é muito importante essa primeira história aqui, esse primeiro capítulo. O caso Webster, o caso Fillmore, Viet Blues, Ele Cuja Bondade é Infinita, A Vida Não É Uma História em Quadrinhos, Baby. Inclusive essa história é muito legal porque o Munhoz e o Sampaio eles se colocam dentro da história como personagens, então eu achei muito bacana. Centelhas, Constância e Manolo, Cidade Sombria, Lembranças e Encontros e Reencontros. E a gente também tem um pós-fácil e um prefácio, né, que contam como extras, tanto no final quanto no começo da edição, então isso também é muito legal. O preço atual de capa em 2024 é de R$ 149,90. Essa edição ela tem um tamanho de 19 centímetros por 27 centímetros, capa dura, lombada quadrada. A capa, apesar de ser linda, não acho que tenha nada demais. Normalmente o Pipoca Nanquim coloca verniz localizado em alguns pontos aqui, tanto da capa quanto da contracapa. Mas nesse caso não tem, tá? É uma capa assim bem sóbria, bem fosca, com os tons de vermelho e preto. A quarta capa muito bacana também. A gente tem uma sinopse aqui da obra, uma sinopse aqui embaixo que eu acredito que foi o Pipoca Nanquim que trouxe, não tenho certeza. E essa arte que assim, pra mim é uma das minhas artes preferidas de Alak Sinner. Eu acho essa arte aqui muito linda e adorei a escolha de ter colocado justamente essa daqui na contracapa. Eu achei muito bonito mesmo, tá? A edição não conta com nenhum adicional, né? Não vem marca-página, não vem fitilho, apesar de eu achar que não precisa nesse tamanho aqui. Mas, enfim, é realmente só a edição. Agora vamos falar das polêmicas. O que acontece é que quando esse quadrinho foi lançado, algumas pessoas reclamaram de algumas coisas. Inclusive, o Pipoca Nanquim fez um vídeo para responder a essas críticas e para explicar melhor sobre a edição. Inclusive, eles fazem isso para todos os lançamentos deles. Então, eu vou deixar o vídeo desse vídeo em específico na descrição. E acredito que seja até melhor do que o meu vídeo para você ver a edição com detalhes, porque enfim, eles falam sobre a obra também, então é muito legal você acompanhar esses vídeos do Pipoca Nanquim. E eles falam justamente sobre essas polêmicas, né, essas reclamações que tiveram na época do lançamento dessa edição aqui. A primeira reclamação foi em relação ao tamanho da edição. Muitas pessoas disseram que a edição ficou pequena, que não condizia com o tamanho da obra e que ela poderia ter sido lançada num formato um pouco maior. Eu particularmente acho essa reclamação bem infundada e sem sentido, porque primeiro, essa edição tem o mesmo tamanho da edição original, então se você está lendo nesse tamanho aqui, você está tendo a mesma experiência que os leitores originais tiveram. E eu acredito que é exatamente isso que a gente quer. Se Alak Sinner tivesse sido lançado num tamanho de um formatinho, eu iria querer ler no tamanho de um formatinho, porque foi assim que os autores pensaram a obra para ser lida. E segundo, é que se você compara essa edição de Alak Sinner com outras edições de quadrinhos grandiosos como Watchmen, Sandman, até mesmo algumas edições da própria editora Pipoca Nanquim, como Caça dos Metabarões, Ogiva, eles têm um tamanho muito semelhante. Deixa eu ver se eu acho uma edição aqui para mostrar para vocês. Então aqui ó, peguei a edição de Sandman e a edição de A Caça dos Metabarões. A gente consegue ver que em altura é extremamente semelhante, né? São alguns centímetros apenas que a Alak Sinner é menor. E aqui em questão de largura, também é muito semelhante. A gente vê que a Alak Sinner é praticamente igual com a edição de Sandman e um pouquinho menor da edição A Caça dos Metabarões. Não sei se deu pra ver certinho. Deixa eu tentar colocar melhor na câmera aqui. Então, gente, assim, a gente tá falando de edições grandes, tá?
Não é como se a Laxiner é alguns centímetros menor, então ela fica pequena. Não. É uma edição grande. A edição da Caça dos Metabarões é muito grande. Então, assim, eu achei essa reclamação, né, esses comentários bem fundados, e eu acho que você não vai perder nada além dessa edição desse tamanho, justamente porque, como eu falei, é o tamanho original, né? Foi como os autores pensaram para você ler, então tá tranquilo. Agora, a segunda reclamação foi referente à transparência no papel. E aqui é um pouquinho mais complicado. A editora usou o papel offset, se eu não me engano foi de 90 gramas. É diferente do papel couché que normalmente é utilizado nesse tipo de publicação aqui. Óbvio que essa decisão deve ter sido tomada levando em conta diversos fatores, preço do papel que está super alto, enfim, a própria particularidade da edição, particularidade de tiragem, enfim. A questão é que existe sim uma transparência, tá? Isso é inegável. Porém, essa transparência não é nem de longe semelhante a transparências que a gente vê na editora em mangás, né? Da editora Panini, JBC, por exemplo, que você muitas vezes não consegue ler o balão de tanta transparência que tem. Eu vou tentar colocar no vídeo aqui alguns takes mostrando a transparência de Alaxiner. E vocês podem notar que é uma transparência assim, realmente ínfima. Somente se você forçar o olho bastante, ou se você estiver num lugar com muita incidência de luz, aí você consegue ver a página de baixo. E assim, é bem sutil mesmo, tá? É muito sutil. E a edição ela também tem muito contraste, né, entre preto e branco, né? Tem muito preto sendo usado aqui. Então isso também mascara um pouco dessa transparência e na experiência de leitura, né, enquanto você está lendo as páginas, você basicamente quase não consegue notar essa transparência. Tanto que no take que eu fiz, eu tive que usar uma das transições de história, onde você tem muito branco aqui, né, muito espaço de página disponível, e aí sim você consegue ver a transparência. Mas assim, lendo, particularmente eu não notei em nenhum momento, isso atrapalhou a minha leitura. Então também acho que essa é uma reclamação que assim tem o seu porquê, porque a transparência realmente existe, não tem como evitar transparência em papel offset, a não ser que seja de uma gramatura extremamente alta, mas não é nada, absolutamente nada que atrapalhe a experiência de leitura, como algumas pessoas estavam alegando. Isso posto de lado, eu adorei a escolha assim, do papel offset, achei que ficou muito bom nesse caso, como eu falei, cria um contraste muito grande do preto com o branco, e eu acredito que é inclusive a intenção da obra, ter esse super contraste. Então eu achei assim muito legal. Para mim foi uma escolha bem acertada da editora Pipoca Nanquim. Como eu disse anteriormente, esse volume 1 contempla 11 histórias mais extras, e até o momento da gravação desse vídeo, eu não sei, posso estar errado, mas eu não fiquei sabendo de nenhum tipo de anúncio do segundo volume aqui. Então provavelmente esse segundo volume só vai sair em 2025 pela editora Pipoca Nanquim. Em relação aos extras, por falta de um, a gente tem dois, né? Então aqui no começo a gente tem um pouco da história do Carlos Sampaio e do José Munhoz, e conta como eles tiveram que fugir da Argentina e se erradicar na Europa. Então assim, se você não conhece nada sobre a história desses autores magníficos, é muito legal, até mesmo para você pegar o contexto histórico da época e ver muito dessas coisas sendo refletidas nas histórias do Alaxiner, né? Então acredito que foi por isso também que eles colocaram esses extras no começo, que é realmente para você ler antes de ler as histórias, porque isso traz mais profundidade, mais sentido a algumas narrativas presentes aqui nessas histórias, tá? E no final a gente tem uma extensa entrevista com Oscar Zárate, que também é um quadrinista argentino e que foi muito importante. Então, assim, é uma entrevista muito legal e realmente muito grande, tem várias páginas aqui de entrevista. E essa foto aqui, cara, muito bacana, do Carlos Sampaio e do José Munhoz. Muito legal, eu realmente adorei os extras aqui da editora Pipoca Nanquim. Bom, essa foi a minha humilde opinião da edição de Alaxiner da editora Pipoca Nanquim. Eu particularmente amo essa edição, acho ela muito linda, acho as histórias muito boas, né? Mas falando da edição, eu acho que eles, como eu falei, né? Já falei isso, mas acho que é bom frisar, eu acho que eles acertaram na escolha do papel. Esse problema da transparência, na verdade, não é um problema enquanto você lê, assim, não é um problema de forma alguma, digamos assim. E eu achei que o trabalho editorial ficou muito bom. O trabalho da editora Pipoca Nanquim é sempre muito bom e não é diferente com a Alaxiner. Então vocês podem adquirir essa HQ sem medo e vocês não vão, com certeza vocês não vão se arrepender. Como sempre, eu vou deixar o link da Amazon, caso você queira adquirir essa edição aqui.
Acredito eu que no momento de gravação do vídeo tá com desconto, então aproveita. Se não tiver, espera um pouquinho que sempre entra também, mas o preço também é super justo. E comprando através do link que eu deixo aqui na descrição, você ajuda bastante o canal, tá? Você está financiando os nossos vídeos, então se você puder fazer isso, por favor faça, que ajuda bastante a gente. Beleza? Por hoje é só, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!